Olá pessoal, saudações aqui com mais uma semana que se prossegue. A gente ficou alguns dias sem poder gravar material no nosso canal. Ano de eleição, então tem muito trabalho, muita pesquisa, muita coisa para poder fazer, para tentar gerar conhecimento para as pessoas, para que não cometa os erros que foram cometidos em 2018 e que nós estamos pagando e infelizmente iremos pagar durante muito tempo. O Juscelino usou na sua campanha um slogan 50 anos em 4, e eu vejo que nesse governo nós podemos dizer que o slogan é retrocedemos 50 anos em 4. E ainda segundo algumas pesquisas dizem que a intenção de votos para o presidente da República para 2021 é de 41%. Eu não sei onde foi que eles encomendaram essa pesquisa ou quem foi os responsáveis por essa pesquisa, além daqueles grupos e as emissoras que apoiam o presidente. Mas enquanto ele brinca de presidente, enquanto ele brinca de governar, e cada vez mais ele mostra a sua incompetência, a sua incapacidade em assumir o cargo, o coronavírus já tirou 125 mil vidas. E assim, a gente só tem previsão de vacina em massa para segundo semestre de 2021. Mas o presidente o tempo todo fala que o comércio precisa reabrir. Boa parte dos governadores e prefeitos comungam direto ou indiretamente desse discurso. O presidente do Congresso e o presidente do Senado também. Então, pouco se preocupa com a vida das pessoas, com as 125 mil mortes. São, ou melhor, foram poderia ser potencializado pessoas construindo e gerando riqueza para esse país, porque 125 mil mortes não são 125 casos. Nós já ultrapassamos os 3 milhões com sobra de infectados e hoje ainda tem a discussão que é o retorno às aulas, né? O médico Dr. Lichtenstein estava dizendo que o risco do retorno às aulas agora é justamente porque as crianças são receptores do vírus e ele dissemina esse vírus. Então, ele pode contaminar professores, os funcionários, os parentes idosos que eles têm em casa. E a gente sabe que a estrutura da realidade da escola pública ela é caótica. Muitas não têm banheiro funcionando, não tem torneiras com água, às vezes falta água, falta material de limpeza. E para quem vive escola pública, principalmente em bairro periférico, sabe muito bem que essa é a realidade. E quanto mais afastado do centro da cidade, maiores são as dificuldades que essas escolas têm para ter uma estrutura que a gente possa considerar como aceitável para uma educação pública de qualidade. Apesar de que a educação pública no Brasil, depois da ditadura militar, ela foi jogada ao lixo. Não teve essa preocupação de cuidar para que nós tivéssemos uma população crítica pensante. Pelo contrário, nós buscamos criar uma população técnica sem condições de discutir além do que está posto, uma educação bancária, uma educação doutrinária, uma educação escravagista, que atenda aos interesses do capital e que cada dia a mais afaste a população da ciência, do conhecimento, da política de verdade, não desse tipo de política que tem sido praticada no Brasil de 2016, principalmente para cá, que é a política da mentira, é a política do ódio, é a política da desqualificação do outro para que então se busque ter nome, fama e poder. E, além disso, nós temos a questão aí que esse desgoverno que nós vivemos, porque a gente vive num pandemônio,
que é uma crise sanitária, social, política e econômica, mandou uma parte da reforma administrativa. E a reforma administrativa proposta pelo governo não é nada mais, nada menos do que a cara do que foi o presidente durante os 28 anos que ele teve no Congresso como parlamentar. Sempre votando contra o povo, sempre votando contra o trabalhador. E não seria nessa reforma que seria diferente. Ele propõe a demissão por justa causa, ele propõe que você seja avaliado para promoção por meritocracia. Imagina só, nós já sabemos que existe isso, tanto no setor público quanto no setor privado. Do assédio moral, do assédio sexual, e aí determinada pessoa que é submetida a um chefe ao qual lhe faça assédio sexual ou moral e que não goste da mesma, e vá avaliar depois de 1 ou 2 anos, para, no caso, os novos concursados, a questão do seu desempenho. Ele vai votar a favor ou contra? Como é que vai ser feito essa avaliação desse funcionário? Será que vai ser por seu chefe direto, por um grupo de colegiado? Quanto vai pesar essa decisão do chefe com relação a isso? E aí o chefe não gosta da pessoa por ideologia política ou religiosa, ou porque deu uma cantada e a pessoa não aceitou, e automaticamente vamos achar que não, vamos acreditar que ele não vai usar isso para desqualificar o trabalho dessa pessoa e colocá-la para fora. Porque no setor privado acontece isso. Só que as pessoas não falam porque precisa do trabalho, não falam porque a justiça é lenta em julgar, não falam porque tem medo. Então, vão trazer isso para o setor público agora, com aval da lei. Uma prática muito condenável e que não está na Constituição é a questão do regime de emergencial de direito administrativo, que é chamado ZEDAS. O governo quer colocar. O pior que, quando você sai desse regime especial de direito administrativo, você sai sem direito a absolutamente nada. A única coisa que você recebe é seu último salário do mês e consta para o INSS o tempo da aposentadoria. Você não tem direito a FGTS, você não tem direito a seguro-desemprego, você não tem direito a absolutamente nada. Você não tem garantia nenhuma. E é justamente isso que o governo não quer discutir com a sociedade e quer, simplesmente com o apoio do Rodrigo Maia, empurrar pela goela abaixo. Agora sim, em momento nenhum eles dizem quanto custa um deputado para a nação, quanto custa um deputado para o trabalhador brasileiro. Pelo contrário, eles simplesmente ignoram isso e colocam como se todos os funcionários públicos, principalmente professores, dizem que são os que menos trabalham e que mais ganham. Eu tenho alguns dados aqui que eles não estão 100% atualizados, mas que vocês possam ter mais ou menos noção do peso de um parlamentar para a sociedade brasileira. Um deputado, salário de R$ 33.763. Ou seja, isso dá R$ 438.919 por ano. Sem contar que ele tem 14º e 15º salário. Não conheço nenhum trabalhador da iniciativa pública ou privada que tem direito a 14º ou 15º salário, principalmente com um salário alto desse, a não ser os marajás do judiciário brasileiro. Ajuda de custo, uma média mensal de R$ 1.406. Cotão, R$ 39.884. Dá uma bagatelazinha de R$ 478.611,67 por ano. Auxílio moradia, isso varia, que pode chegar até R$ 4.000, para vocês terem ideia. Verba de gabinete por ano dá R$ 1.104.000.
E olhe que esses valores não estão atualizados, eu não consegui atualizar a tempo. Total de um deputado por mês para o povo brasileiro, R$ 168.662. Ou seja, cada deputado custa para o país, quando junta os 513 deputados, R$ 1.038.285.980. E depois dizem que são professores, que são médicos, que são técnicos de enfermagem e outros setores que não têm essa caixa privilegiada como o judiciário e os políticos, que afundam o país, que afunda os recursos do nosso país. Vocês terem ideia, tudo que os deputados utilizam com saúde, eles têm direito a cobrar de volta. Ou seja, se ele gastar R$ 1.000 com saúde, por dia ou por mês, seja lá com o que for, ele pode pedir de volta que ele é ressarcido. O auxílio moradia, que o valor é de R$ 4.253. Eu não conheço nenhum trabalhador da iniciativa privada que receba auxílio de moradia de R$ 4.253. Mas ninguém fala em cortar esses benefícios. Pelo contrário, fala em cortar os benefícios do trabalhador da iniciativa privada e de funcionários públicos que não ganham essa bagatela de R$ 33.763. Imagina só. E depois é o trabalhador comum, é o funcionário público comum, que não faz parte da casta dos privilegiados, que afundam o nosso país. Outro dado aqui que a gente pode trazer também é que o parlamento brasileiro é um dos mais caros do mundo e um dos mais ineficientes. Então essa é uma realidade que infelizmente as pessoas fingem que não enxergam. Mas o presidente está preocupado em cortar triênio, quinquênio, promoção automática dos funcionários públicos que começam geralmente de baixo. Além do mais, nós somos extremamente subservientes aos outros. Vou trazer aqui o caso agora do Brasil e Estados Unidos com relação ao etanol. O etanol americano ele entra no Brasil com taxa zero, ele não paga imposto. Então, quando foi agora, ao final do mês de agosto, se não me falha a memória, acabou o período dessa taxa zero. O governo americano disse que, se não renovasse, queria sobretaxar produtos brasileiros, principalmente aço, soja, suco de laranja, essas coisas que o Brasil exporta muito para os Estados Unidos. Automaticamente, o nosso governo, como é subserviente ao Donald Trump, e nosso chanceler, de alguém que o colocou aí, o Ernesto Araújo, renovou esse contrato novamente com os Estados Unidos por mais 3 meses, onde eles não vão pagar nada de imposto para colocar o etanol americano no Brasil. E nós temos um estoque gigantesco, segundo a Associação dos Produtores do Produto Nacional. Então, é esse o governo que muita gente defende, é esse o governo inepto, é esse o governo que tira dos pobres e dá para os ricos. É esse o governo que diz que dá para sobreviver com R$ 300 de auxílio emergencial. Auxílio esse que, quando foi para o Congresso em 91, que foi uma proposta apresentada por Suplicy no Senado, projeto número 80 de transferência de renda, o atual presidente, que era deputado, votou contra. Aí assim, uma família que tem 3 ou 4 filhos, que receba R$ 300. Somente esse ano, o gás de cozinha teve 6 aumentos. E aí, será que esses R$ 300 dará para poder pagar água, luz, botar comida na mesa, comprar gás, higiene pessoal? Eu queria saber se o presidente e seus ministros conseguiriam viver um mês com R$ 300. Mas o povo, infelizmente,
devido à fome, devido à falta de conhecimento, está achando que R$ 300 é uma maravilha e que nós temos o melhor presidente do mundo. Infelizmente, essa não é a realidade. Nós temos o pior presidente que o Brasil poderia ter depois da ditadura militar.